Então, vamos fazer a segunda questão agora, que é a 3.36, da quinta edição do Sádico. Pede simplesmente para a gente determinar I1, I2 e I3, utilizando a análise de malha. Então, está explícito aqui o método que tem que ser aplicado. Para achar essas correntes aqui, ó, I1, I2 e I3. Então, vamos usar a análise de malha. Vamos lá para a nossa resolução. Está aqui o desenho do circuito modelo recopiado. Agora só tracei as minhas correntes de malha, que é o único serviço que eu tenho que fazer mesmo quando eu vou fazer análise de malha. Então está aqui a meia I1 e meia I2 traçadas. E como eu só tenho duas malhas aqui, esse quadrado aqui e esse quadrado aqui. Beleza? Só tenho duas malhas. Eu já expliquei porque que essa parte de fora não é malha, mas continua sendo laço. Você poderia também aplicar LKT por fora aqui. Mas enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Eu só tenho duas malhas, portanto, eu vou ter só duas equações no final. E minhas variáveis vão ser I1 e I2. Beleza? Então, vai ser possível achar esses outros componentes de corrente aqui que foram supostos já no circuito. Então, vamos fazer a primeira análise para a nossa malha 1. Eu arbitrei aqui o sentido horário para a gente fazer o percurso da malha. Aqui também, porque é o mais comum da gente se fazer, tranquilo? Então, vamos lá. Está aqui a malha 1. Já botei a equação aqui que exprime a nossa malha 1. E eu vou justificar ela aqui para vocês. Então, eu escolhi esse ponto como ponto de partida. Eu vou ter que fazer um percurso fechado na minha malha e chegar no mesmo ponto e igualar todas as somas de cada extensão a zero. Essa que é a nossa segunda lei de Kirchhoff. Então, passo por aqui. Quando eu chego na fonte, eu estou indo do menos para o mais. Se eu estou indo do menos para o mais, portanto, eu ganho 12. Então, está aqui mais 12. Continuo o meu percurso. Chego numa resistência de 4 ohms. E a corrente que passa em resistência de 4 ohms, essa é a minha componente de corrente malha I1 aqui que está fluindo. Beleza? Então, ela passa assim na minha corrente. Então, minha queda de tensão está nesse sentido, mais para o menos, mais no início da seta, menos no final. Está no sentido da corrente. Então, fica menos 4 e 1. Lei de Ohm, V igual a RI. Continuo aqui, meu percurso, fechado. Agora eu passo pela minha resistência de 6 ohms. Beleza? Mas a minha resistência de 6 ohms, eu estou analisando a malha 1. Então, aqui eu estou considerando que minha corrente I1 é a minha corrente dominante dessa malha. Nessa análise aqui desse ramo. Portanto, eu vou respeitar o sentido de I1 para atribuir a queda de tensão na resistência de 6 ohms. Então, vou colocar aqui mais e o menos aqui. Então, eu tenho uma queda, calculei o menos aqui, no valor da resistência 6 vezes a corrente. Mas quem é a minha corrente que passa nesse ramo? Perceba que eu tenho uma I1 aqui, circulando no sentido anti-horário, desculpa. Então, ela está passando aqui por baixo, beleza? Mas só que tem uma malha vizinha que também tem uma componente corrente, que essa componente corrente está passando no sentido contrário de I1 nesse ramo. Portanto, fica I1 menos I2. Por que que I1 vem primeiro aqui? Porque eu estou considerando ela como dominante na minha malha e na minha análise desse ramo. Tanto que eu respeitei a queda de sentido de tensão devido ao sentido de I1. Então, vem primeiro o I1 menos a corrente de malha não dominante nessa análise, que seria I2. Tranquilo? Então, prestem muito bem atenção nisso quando você vai fazer I1 menos I2. Geralmente, galera, eu considero sempre, quando eu estou analisando uma malha, que a corrente dessa malha é sempre a dominante. Mas você poderia fazer que a outra também é dominante. Mas eu sempre faço que a corrente da malha que eu estou analisando é a dominante, porque isso também gera menos confusões. Tranquilo? Então, a gente respeita o sentido da queda de tensão aqui na resistência de 6 devido a essa corrente de malha dominante I1. E fica I1 menos I2 devido a eu ter uma malha adjacente aqui com outra componente de corrente que é I2. Tranquilo? Que pega no sentido contrário aqui, no sentido que eu estou supondo. Então, beleza. Está aqui montado a nossa primeira equação. Agora vamos para a nossa malha 2. Malha 2 é essa malha aqui, que está aqui fora. Vou passar o pincelzinho. Então, aqui é a nossa segunda malha. Beleza. A malha 2, a gente chega nessa equação se a gente for analisar. Ó. Menos 6, vamos justificar essa equação aqui.
eu peguei esse ponto aqui, galera, e vou fazer um percurso fechado nele na minha malha. Vou nesse sentido aqui. Como eu estou analisando a malha 2, então a componente I2 e a minha corrente de malha 2, I2, vai ser a minha dominante nesse caso aqui. Como ela é minha dominante, então I2 ela flui nesse sentido na resistência de 6 ohms. Portanto, eu vou respeitar ela para atribuir o sentido da queda de tensão na resistência de 6. Então, a queda de tensão vai ficar nesse sentido aqui, ó. Beleza? No sentido da corrente. E a corrente vai... Então, está aqui, como é queda de tensão do mais para o menos. Fica menos o valor da resistência, que é 6. E lembrando, essa queda de tensão está atribuída devido ao sentido da corrente dominante da malha 2. E fica vezes I2 menos I1 agora, ó, porque eu estou considerando essa corrente como a dominante. Beleza? Então, fica I2 menos I1, porque I1 ela é a corrente de malha adjacente a esse ramo, que está passando aqui nesse sentido, ó, no sentido contrário. Então, é como se fosse duas componentes aqui querendo se anular, beleza? Então, fica I2 menos I1. Perceba que ficou praticamente o mesmo aqui, ó, dessa equação de cima, só que com o sinal trocado aqui dentro. Porque na outra a gente considerou que 1 fosse dominante. Mas quando a gente analisa a malha 2, eu estou considerando que 2 é dominante. E não tem problema nenhum nisso, beleza? Então, agora continuando a nossa análise. Teve a queda lá de 6 e 2 menos e 1. Agora a gente passa pela fonte de tensão de 10 volts. Estou indo do mais para o menos. Portanto, eu perco tensão aqui. Então, eu perco tensão e no valor de 10 volts. Está aqui, menos 10. Continuo o meu sentido, agora eu passo na minha resistência de 2 ohms. Quando eu passo a minha resistência de 2 ohms, eu tenho que considerar a minha corrente de malha I2 que passa nela. Então, a corrente de malha I2 passa aqui. Fico mais e menos aqui, então estou indo mais para o menos. Lembrando que a corrente ela exprime também o sentido da queda de tensão. Continuo aqui e fecho no meu ponto. E tudo isso tem que ser igual a zero pela nossa segunda lei de Kirchhoff. Então, aqui está montadas as nossas duas equações. Tranquilo? Então, a gente tem duas equações, duas variáveis. Portanto, o sistema determinado é possível e bem simples da gente resolver. Tranquilo? Então, é só essa nossa análise. Então, perceba que se a gente fosse usar a primeira e a segunda lei de Kirchhoff nesse circuito aqui, a gente ia ter um trabalho muito grande. E dá muito trabalho aqui. A princípio, você poderia até ignorar também quem é I1, I2 e I3 nessa análise. Ela está aqui só poluindo a nossa figura nesse instante, porque só importa para a gente aqui na análise de malha as correntes de malha. Tranquilo? Então, vamos continuar aqui. Reescrevendo as equações, simplesmente vou fazer as distributivas aqui e simplificar o que der para simplificar. Então, eu fico com 5 e 1 menos 3 e 2 igual a 6, nessa minha primeira equação. Na minha segunda equação, fazendo simplificações, você fica aqui 3 e 1 menos 4 e 2 igual a 5. Beleza? Então, fica bem mais simples de você resolver esse sistema. Você pode usar a regra de Cramer, substituição, aqui, isolando I1 e substituindo aqui em cima. Enfim, você pode usar diversos métodos para resolver esse sistema linear. Então, resolvendo o sistema linear acima, a gente tem esse gabarito aqui, que I1 é igual a 0,818 A e I2 igual a menos 0,636 A. Mas aqui a nossa questão não acabou, porque ele não está pedindo corrente de malha. Ele está pedindo quem é I1, quem é I2 e quem é I3. Então, a gente vai analisar cada corrente dessa separadamente. Então, vamos analisar primeiro quem é I1. Perceba que I1 ela é a corrente que está na minha malha 1, no sentido contrário à minha corrente de malha I1. Então, se você perceber, a minha corrente de malha é a corrente que é a componente que está fluindo aqui, e ela está no sentido contrário a essa corrente I aqui, ó. Então, I1, essa I1 é igual a menos I1 maiúsculo. Beleza? Então, ela é igual a menos isso aqui, ó, porque ela está no sentido contrário. Beleza? Então, I1 igual a menos I1 maiúsculo. Agora, vamos para a corrente I2. Essa I2 aqui, ó. Beleza? Como é que eu vou fazer nessa I2 aqui? Nessa I2, perceba que ela está
nesse sentido para baixo. Tá vendo? Ela está no sentido para baixo. Então, como é que a gente trata uma corrente que está em um ramo compartilhado por duas malhas? Então, eu faço o seguinte, I2 é igual a menos I1, ou, desculpa, I2 igual a I1 menos I2. Por que que é isso? Porque I1 está no sentido de I2, então eu estou respeitando o sentido de I1, que é como se fosse a componente que está no mesmo sentido de I2, e I2 é a corrente que está no sentido contrário. Então, eu vou pegar I1 menos I2 igual a I2 minúsculo aqui, que é a nossa correntezinha nesse ramo. Beleza? Corrente 3 é simplesmente igual a I2 maiúsculo aqui, é simplesmente igual a corrente malha I2. Porque a própria corrente de malha, se a gente for fazer aqui o percurso, ela está no sentido horário, então ela realmente já está no sentido aqui, ó, de 3 minúsculo, ela já está no mesmo sentido de 3 minúsculo, I2 de malha. Então, a gente pode passar isso numa linguagem matemática, fica mais tranquilo. Então, está aqui, como eu já falei, I1 é menos I1, I3 igual a I2, que é essa corrente aqui, e I2 igual a I1 menos I2. Eu acho que provavelmente o mais bugado aqui foi essa I2, mas lembre-se que você respeita o sentido dessa corrente de malha, porque ela está no mesmo sentido da I2, então fica I1, que é o que está no mesmo sentido de I2, menos I2, que é o que está pegando o sentido contrário. Então, assim a gente acha o I2 minúsculo. Como a gente já sabe I1, sabe I2, a gente acha as nossas demais correntes. Só substituindo os valores, a gente chega no nosso gabarito. Então, está aqui nosso gabarito. E espero que tenha dado certo aí, que vocês tenham entendido a questão. Beleza? Então, é isso.